Boa noite, irmãos. Quero cumprimentar os amados com a graça e com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Também quero cumprimentar os queridos que nos acompanham pela internet nessa hora. Mais uma vez, é motivo de grande alegria estarmos reunidos aqui, em nome do nosso todo-poderoso Redentor Jesus Cristo. Mais um dia do Senhor, mais um dia dele. E isso é motivo de celebração, porque hoje completa menos um dia para nós nos encontrarmos com ele, não é? E que isso possa ser motivo de meditação ao longo desse sermão e também ao longo dessa noite. Os filhos de Deus e os filhos do diabo. Esse é o título que eu dei a esse sermão, e ao longo da leitura os irmãos perceberão que o título desse sermão ele surge naturalmente do texto, não é? E eu quero, portanto, nessa hora, iniciar a leitura do nosso texto bíblico desta noite, texto que será alvo de nossa exposição. Só lembrando que nós utilizamos a ARA, não é? A Almeida Revista Atualizada, então se você usa uma versão diferente, não estranhe. Vamos à leitura, portanto, do nosso texto dessa noite. O texto diz assim, palavra do nosso Deus: Filhinhos, não vos deixes enganar por ninguém. Aquele que pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. Aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isto se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática de pecado, pois o que permanece nele é a divina semente. Ora, esse não pode viver pecando, porque é nascido de Deus. Nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Todo aquele que não pratica a justiça não procede de Deus, nem aquele que não ama a seu irmão. Vamos ao Senhor, mais uma vez, em oração. Pai Santo, louvado seja o teu santo nome. Nesta hora nos achegamos a ti mais uma vez e clamamos ao Senhor para que Cristo Jesus seja exaltado. Clamamos ao Senhor para que o teu Espírito venha sobre nós, nos confronte, nos exorte, nos oriente, mas que Cristo receba toda a honra e toda a glória, Senhor, que Ele seja adorado ao longo desse sermão. Também clamamos para que pecadores, que ainda não contemplaram Cristo pelos olhos da fé, que ainda não experimentaram o dom da graça de Cristo Jesus, que ainda não conseguem ver Cristo exaltado, soberano Rei e belo sobre todas as coisas. Oramos para que o Senhor, nessa noite, possa chamá-los irresistivelmente, para a tua honra e para a tua glória. Amém e amém. Os filhos de Deus e os filhos do diabo. Todos os que vivem na prática do pecado não nasceram verdadeiramente de novo. Seria esse o seu caso? Todos os que vivem na prática do pecado não nasceram verdadeiramente de novo. Seria esse o seu caso? Começo esse sermão, portanto, com essa pergunta. E agora eu quero conduzir os irmãos rapidamente a uma visão panorâmica, não é, da carta de 1 João, só para nós nos situarmos e não cometermos nenhum tipo de erro quando formos interpretar esse texto, porque nós precisamos dessas informações básicas, não é? Quando nós vamos expor um texto bíblico, principalmente quando nós vamos pregar em um texto que não é o primeiro capítulo, né? Nós vamos expor o capítulo 3. Então, algumas informações básicas para nós nos situarmos, não é? O autor de 1 João é, portanto, o apóstolo João, o mesmo autor do Evangelho, que leva o seu nome, o mesmo autor de 2º e 3º João, e também o mesmo autor do livro de Apocalipse. Ele escreveu essa carta por volta ali antes do ano 70, porque ele não menciona nada a respeito da guerra que houve, da destruição de Jerusalém. Então, muito provavelmente, ele escreve 1 João antes do ano 70,
E eu penso que Apocalipse também foi escrito antes do ano 70, portanto, se ele escreveu Apocalipse antes do ano 70, e ele é autor de 1 João, ele necessariamente deve ter escrito 1 João antes de Apocalipse, portanto, antes do ano 70. Os destinatários que João envia a sua carta, né, os irmãos que ele envia o seu texto, são igrejas, são irmãos que estão provavelmente localizados em Éfeso e arredores. Então, a gente está falando de Colossenses também, e das outras igrejas ali próximas a Éfeso. E o que estava acontecendo nessas igrejas? Não é? Alguns ensinos perigosos estavam rondando aquelas igrejas e tendo algum tipo de sucesso no coração daqueles irmãos. E é por isso que João escreve essa carta. Não é? Essa carta não é totalmente apologética, ele não vai se dedicar totalmente a responder esses ensinos, mas ele vai tratar desses ensinos ao longo da sua carta. Por isso que é importante nós, pelo menos, sabermos, né, termos uma ideia ainda que básica do que é que está acontecendo em 1 João. Então, alguns desses ensinos perigosos são os seguintes. O primeiro é um gnosticismo incipiente. Né, não é possível falar de um gnosticismo já robusto no primeiro século, porque ele vai se desenvolver de maneira robusta e completa no segundo século. Então, nós temos um gnosticismo incipiente, aquela mistura de cultura grega, com o conhecimento, não é? Você creu em Cristo, isso é muito legal, mas nós temos um conhecimento mais interessante para você, que vai aperfeiçoar você, vai aperfeiçoar a sua salvação. Por isso, gnosticismo, não é? Que vem de gnosko, conhecimento do grego. Então, gnosticismo era essa filosofia, essa religião, essa cultura. E eles, além de tantos outros ensinos, aqui nesse gnosticismo, como eu falei, incipiente, né, que está nascendo, em João, nós encontramos um perfeccionismo, que já logo no primeiro capítulo nós podemos identificar, um perfeccionismo que ensina que, agora que você foi salvo por Cristo, agora que o seu espírito foi salvo, você não peca mais. Você chega num estado em que você não tem mais pecado. Não é? Eles também ensinavam um estilo de vida que transgredia a lei de Deus. E também, aqui em 1 João, eles ensinavam que viver uma vida em pecado era sinônimo de maturidade espiritual. Não muito distante, não é? A gente está falando de primeiro século. Se a gente sair na rua aqui agora e conversar com alguns cristãos, muitas aspas aqui, eles vão dizer que não, essas coisas que vocês estão falando aí, não, já passou, isso aí é do primeiro século, nós amadurecemos. Agora não tem nenhum problema viver dessa forma, não tem nenhum problema fazer isso. Já no primeiro século nós encontramos isso. Nós também vemos aqui o docetismo, não é? Aquela heresia que negava e ainda nega a plena humanidade de Cristo. Diz que Jesus Cristo, por ser Deus, ele não poderia ter assumido a matéria humana, né, a carne humana, porque a matéria é má. Então, ele parecia ser humano, mas ele não era. Por isso que João vai dizer, olha, nós apalpamos, nós vimos o verbo da vida. Percebe? Enfatizando a humanidade de Cristo. E nós também encontramos uma outra heresia aqui, que foi propagada pelo herege chamado Cerinto, por isso leva o seu nome, né? Cerintianismo. Não é corintianismo, tá? É cerintianismo. Os corintianos aqui não tem nada a ver com isso. O que Cerinto ensinava? Um outro ensino também muito perigoso, que a gente encontra rondando por aí algumas igrejas e algumas pessoas que pensam que são cristãs, não é? Cerinto dizia o seguinte: o Espírito de Cristo, do Logos eterno, ele veio sobre o homem Jesus, não é o homem Jesus. Jesus é um, o Espírito de Cristo, o Logos é outro. Então, o Espírito de Cristo veio sobre o homem Jesus durante um tempo, o capacitou a fazer milagres, usou em poder e em graça, mas, no momento da crucificação, o Espírito de Cristo saiu do homem Jesus. Porque Deus não pode morrer. Portanto, não é? Quem morreu na cruz foi apenas o homem Jesus. Toda a redenção, toda a salvação cai por terra aqui, se Cerinto tivesse razão, não é? Então, João ele escreve com alguns objetivos, tá? Muitos outros, eu peguei alguns aqui só para resumir para os irmãos. Ele escreve para aperfeiçoar a compreensão teológica desses irmãos, sobretudo a compreensão teológica, não é? Cristológica da pessoa de Cristo. Ele escreve para aguçar o rigor ético, né? Para que os irmãos soubessem
identificar quem de fato era de Deus e quem de fato não era de Deus por conta daquilo que eles ensinavam, de como eles viviam, não é? Aumentar a intensidade devocional desses irmãos, testar e confirmar a fé dos que creem em Cristo. Ele escreveu o Evangelho para que as pessoas pudessem crer que Jesus era o Cristo. E aqui ele escreve para dizer que esses irmãos já passaram da morte para a vida. E ele também dá essa carta alguns testes para nós sabermos se de fato nós estamos no Evangelho. Ele também escreve para estabelecer a diferença entre os que pertencem a Deus e aqueles que amam o mundo. Então, se você ler 1 João, até gostaria de incentivar você hoje, ao finalizar o dia do Senhor com a sua família, leia a carta de 1 João e você vai ver tudo isso ali de forma nítida e vai muito servir para a sua edificação e piedade. Olha como que João organiza a sua carta, irmãos. É muito, muito interessante a forma como ele organiza a sua carta. Ele organiza a sua carta em 3 ciclos, não é? 3 grandes blocos, digamos assim, e em todos esses 3 grandes blocos, em todos esses 3 grandes ciclos, alguns temas vão se repetir, não é? Então, por exemplo, no primeiro ciclo, ele vai falar sobre guardar os mandamentos de Deus. No segundo ciclo também, e no terceiro ciclo também. Ele vai falar sobre amar uns aos outros, no primeiro, segundo e terceiro. E ele vai enfatizar também que nós devemos crer que Jesus é o Deus homem, nos 3 ciclos, no início, no meio e no fim. Ele segue assim, ele organiza dessa forma a sua carta. E é por isso que nós, ao lermos João, nossa, mas eu já li ele falando sobre isso, eu já vi ele falando sobre o amor a Deus, já vi ele falando sobre amar os irmãos, eu já vi ele falando sobre guardar os mandamentos de Deus, sobre a importância de ter a lei de Deus, não é, guardada, e de servir. Eu já li ele falando da necessidade de nós crermos e confessarmos e testarmos os espíritos, para sabermos se os espíritos vêm de Deus, porque aqueles que não confessam que Jesus veio em carne não procedem de Deus. E, nesse texto, eu quero compartilhar ainda a título de introdução a afirmação teológica que há nesses versos que nós vamos expor. E a afirmação teológica é a seguinte: aqueles que nasceram de Deus, e aqui é um resumo, tá, irmãos, desse sermão. Se você depois quiser esse resumo, ou guardar esse resumo, ou escrever esse resumo, você, ao ler o texto que nós vamos expor, você terá o resumo desse sermão. E o resumo é o seguinte: aqueles que nasceram de Deus têm uma nova natureza, e suas obras testificam que, verdadeiramente, o Espírito Santo está operando em suas vidas, pois eles foram libertos da escravidão do pecado pela obra de Jesus Cristo. Portanto, não vivem na prática do pecado, o que é radicalmente diferente daqueles que não pertencem a Deus, mas pertencem ao diabo. Então, o nosso texto ele está dividido em 3 partes. São essas 3 partes que os irmãos veem aí. A primeira parte é o que pratica a justiça e o que pratica o pecado, os versos 7 até a primeira parte do verso 8. A segunda parte é a manifestação do Filho de Deus, a parte B do versículo 8, a segunda parte. E a terceira e última parte, nós vemos os filhos de Deus e os filhos do diabo se manifestando, os versos 9 e 10. Então, essa é a divisão do nosso texto, essa é a ordem que nós vamos seguir, portanto, na exposição. Vamos, portanto, irmãos, olhar a primeira parte do nosso texto, que é o que pratica a justiça e o que pratica o pecado. No versículo 7, nós lemos assim: filhinhos, não vos deixeis enganar por ninguém. Aquele que pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. João inicia aqui, irmãos, chamando os seus irmãos, não é, as suas ovelhas, os seus discípulos aqui, de filhinhos. Isto é, meus amados filhos, meus queridos filhos. E ele chama esses irmãos assim de uma maneira carinhosa. Né? Nós vemos o discípulo do amor aqui, né? João recebe esse título de o teólogo do amor, aquele que mais falou do amor de Deus no Novo Testamento. E nós vemos aqui o coração amoroso do apóstolo João, falando aos seus filhinhos, aos seus amados, aos seus queridos filhos. Não é? E ele se dirige assim de forma carinhosa para introduzir um alerta muito importante. E o alerta é: não vos deixeis enganar por ninguém.
não vos deixeis enganar por ninguém. Os falsos mestres, eles saíram do nosso meio, mas eles não eram dos nossos, porque se fossem dos nossos, teriam permanecido. João vai escrever isso. O que acontece é que a igreja ela está, como eu mencionei, rodeada de falsos mestres, rodeada de falsos ensinos, rodeada de ideias e de práticas que vão totalmente contra o Evangelho. E essas pessoas estavam obtendo algum tipo de sucesso, não é? Esses falsos mestres, então, estavam tentando persuadir os membros da igreja com a ideia de que uma vida pecaminosa era compatível com a fé cristã e que era até sinal de maturidade. Por isso, João afirma, sem deixar dúvidas, que aquele que pratica a justiça é justo. Portanto, o que não pratica a justiça é injusto, assim como ele é justo, uma referência a Cristo. Portanto, aqueles que praticam injustiça são injustos e não são como Cristo. E eles não estão andando como Cristo andou. 1 João 2,6. Aqueles que dizem estar em Cristo devem andar como ele andou. E a justiça de Cristo foi nos imputada. E agora nós somos justos pelos méritos de Cristo. E nós temos condições de praticar obras de justiça por causa da graça de Cristo. Dessa forma, aqueles que estavam ensinando o contrário desse ensino da palavra de Deus foram completamente identificados. Se ainda não tivessem saído da igreja, depois dessa eles não permaneceriam ali. E é assim que deve ser com o falso mestre. Assim que deve ser com o falso mestre. Ninguém vos engane. Cuidado. Fala muito bem. Tem uma fala muito eloquente. PhD em teologia, fazendo mestrado em teologia sistemática. Cuidado. Ah, não, mas ele é um erudito. Cuidado. Porque o que não falta, irmão, são lobos devoradores ensinando, entre aspas, ensinando pessoas em seminários teológicos a negarem a Escritura, a dizer que ela não é importante, a inclusive incentivar pessoas a viverem em pecado e a ensinarem coisas pecaminosas totalmente contrárias à vontade de Deus. Ninguém vos engane. Sejam criteriosos. Avaliem os espíritos. Sondem as cristologias que rondam por aí. Cuidado com o que você tem ouvido. Atente-se a isso. Ninguém vos engane. E aqui a gente pode fazer uma pergunta. O que é essa justiça, não é? Que João menciona aqui. Aquele que pratica a justiça é justo. Assim como ele é justo. Que justiça seria essa, não é? Será que eu mencionei há pouco que a justiça de Cristo nos foi imputada, não é? De que não há nada de bom em nós a parte da graça e da justiça de Cristo, sem nós estarmos unidos a Cristo pelo batismo e pelo novo nascimento, não há nada de bom em nós. Miseráveis pecadores nós somos. Toda a nossa boa obra é trapo de imundícia. Por isso, solos Cristo, sola gratia, sola fide, soli deu glória, sola Escritura. E também somente a igreja. Somente a igreja de Cristo, o amor aos irmãos. Mas a pergunta não foi respondida, Léo. O que é essa justiça? Será que há alguma coisa boa em nós? Será que nós somos justos de alguma forma por nós mesmos? Bom, aqui é importante nós realmente respondermos essa pergunta de forma coerente e séria, porque ela nada sugere nesse sentido. Essa justiça que faz com que os cristãos, portanto, se assemelhem a Deus ou a Cristo, são boas obras que acompanham a salvação, os frutos próprios da justificação e da adoção. Então, essas obras de justiça aqui, aquele que pratica a justiça é justo como ele é justo. Se nós olharmos um pouquinho no contexto, nós vamos ver que aqueles que pecam contra Deus, pecam transgredindo sua lei. Portanto, essas obras de justiça são aquelas obras que são aplicadas e acompanhadas pela graça quando nós aplicamos o Evangelho na nossa vida. São boas obras e os cristãos verdadeiros desejam fazer aquilo que é certo e justo. Sim, os cristãos verdadeiros desejam fazer aquilo que é certo e justo. Desejam viver e aplicar a lei do Senhor.
pois querem expressar sua gratidão a Ele, por tamanha graça que os alcançou em Cristo Jesus. Eles se esforçam e se deleitam em servir o próximo, em amar os irmãos e em amar a Deus sobre todas as coisas. Portanto, aqui, irmãos, nós precisamos logo de cara fazer outra pergunta. Onde estão as nossas boas obras? Ou, mais pessoal, onde estão as suas boas obras? Mostre, lembrando de Tiago, a sua fé com as suas boas obras. Onde está a sua fé? É importante dizer, irmãos, que antes de pregar esse texto, eu fui completamente constrangido por ele, tá? Então, antes da palavra chegar a vocês, ela quebra a gente primeiro, tá? Ela esmiuça, ela destrói o nosso coração primeiro. Ela expõe os nossos pecados e as nossas falhas primeiro, antes de chegar aos irmãos. Então, quando nós enfatizarmos isso de maneira pessoal, eu também estou dentro, tá? Eu estou junto com vocês diante da palavra de Deus. Mas a pergunta continua: onde está, então, as suas boas obras? No plural mesmo. Suas boas obras, o que você tem feito? Como você tem manifestado o reino de Deus que foi plantado em seu coração? Acabamos de cantar. O Rei soberano de toda a terra, a graça que me alcançou. Ele reina, nós oramos aqui. Agradecemos pela salvação. Onde está, então, a sua salvação de maneira prática? Me mostra, eu quero ver. Cadê? Cadê suas obras de justiça? Onde está você igual a Cristo, amando os irmãos, gastando sua vida no serviço à igreja, gastando a sua vida no serviço ao próximo? Onde está? Ela existe? Ou ela não existe? E aqui, nós precisamos ser intencionais e precisamos planejar. Porque quantas vezes nós já não pensamos assim, não, se alguém pedir alguma coisa para mim ali no farol, eu dou. Eu deixei até umas moedinhas aqui já. Se alguém me pedir, eu vou dar. Vou fazer minha boa obra hoje. Irmãos, não é isso. Também isso, mas não só isso. Isso envolve o seguinte: deixa eu me aproximar dos presbíteros da igreja, falar com o Walter e com o André, para saber se tem algum irmão passando necessidade. Porque eu tenho condições de servir e de ajudar no que for necessário. Não para a sua glória, mas porque você ama os irmãos, porque o Espírito está produzindo uma obra no seu coração. Você não é mais aquela pessoa individualista, egoísta, que olha somente para você, que só quer o seu bem, que quer ser servido. Se for assim, se arrependa, irmão. Ou irmã, se arrependa. Porque o Evangelho não é sobre você. O Evangelho é sobre Cristo. É sobre Ele salvando pecadores que mereciam uma eternidade de eternidades no inferno. É sobre isso o Evangelho. É sobre a glória de Deus. É sobre o Pai, o Filho e o Espírito. A eterna Trindade, o único Deus verdadeiro. É sobre Ele o Evangelho. E pela graça, nós somos incluídos nisso. As boas notícias vêm a nós. Então nós precisamos planejar, precisamos de intencionalidade. Toque no seu vizinho. Será que o nosso vizinho não está precisando de alguma coisa? Será que ele não precisa de uma oração, de uma visita? Chama ele para participar do culto doméstico na sua casa, para comer uma pizza, envolva-os no Evangelho. Boas obras de justiça. Onde o reino de Deus está frutificando, onde você está? É possível ver o reino de Deus na sua casa? Com seus filhos, com a sua esposa? Na sua faculdade? O que acontece? Por que não aparece o reino de Deus nas nossas vidas, onde nós estamos? Porque nós temos sido apáticos, omissos, incrédulos, e precisamos nos arrepender dos nossos pecados. Então nós precisamos de intencionalidade e de planejamento. Como que eu posso servir a minha igreja? Como que eu posso manifestar Cristo? Como que eu posso mostrar ao mundo e aos ímpios que estão mortos em delitos e pecados que eu fui liberto desse império das trevas onde eu estava mergulhado? Ou será que nada mudou? Ou será que você é aquele que foi descrito no começo e aquela pergunta é diretamente para o seu coração? Será que você realmente é filho de Deus? Agora vamos dar uma olhada no versículo 8. Vamos olhar aquele que pratica o pecado. Vimos, portanto, aquele que pratica a justiça, vimos o que é a justiça,
vimos como que nós, como cristãos, podemos nos assemelhar com Deus, não é na prática de boas obras, vimos que não há nenhuma justiça própria em nós, tudo é mérito do nosso Senhor Jesus Cristo, mas que, ao mesmo tempo, isso não é carta branca para nós ficarmos parados e omissos sem fazer nada. Não é? Precisamos ser operantes no reino. No verso 8, nós lemos assim: aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Aparentemente, quando você for ler João à noite, você pode ter o seguinte sentimento, ou pensamento. Parece que João se contradiz. Parece. Por quê? No capítulo 1, ele diz assim, aquele que não tem pecado faz de Deus mentiroso, porque ele está combatendo o perfeccionismo dos pré-gnósticos, vamos colocar assim. Não é? E aqui, ele diz que aquele que pratica o pecado procede do diabo. Ué, o que será que está acontecendo aqui? Não é? Cristo Jesus, no verso anterior, é fonte de toda a justiça, e os verdadeiros cristãos são justos em Cristo. Agora, porém, nós vemos o contraste. Vemos o diabo como fonte do pecado, e todos aqueles que vivem em pecado procedem e são seduzidos a pecarem por ele. Ele é o grande, digamos assim, promotor e sedutor dos homens, não é? Usando a mesma estratégia que usou com Eva e com Adão, e continua dando certo. Mas nós precisamos, antes de tudo aqui, antes de nós respondermos essa possível contradição, que não tem contradição nenhuma, precisamos responder o que é pecado. O nosso catecismo batista, na pergunta 18, vai fazer a seguinte pergunta: o que é pecado? E a resposta é: pecado é qualquer falta de conformidade ou transgressão da lei de Deus. 1 João 3,4, nós lemos o seguinte: todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é transgressão da lei. Pecado é nós vivermos como se Deus não tivesse uma lei a ser obedecida. Pecado, como transgressão da lei, significa nós transgredirmos as leis como se elas não existissem, vivermos como se Deus não tivesse uma vontade a ser obedecida, como se Deus não existisse, ainda que nós possamos dizer que Ele existe, mas nós podemos negar a Deus com a nossa vida prática também. Ainda que professemos a Deus e o Evangelho com os nossos lábios, a nossa vida prática vai confirmar se aquilo que falamos é verdade ou não. Diferente dos verdadeiros salvos, os pecadores se alegram em desobedecer e a se rebelar contra a lei de Deus, assim como o diabo. Muito provavelmente, João, por ser o autor do Evangelho, se lembra dessas palavras do próprio Cristo em João 8,44. Palavras duras. Cristo diz: vós sois do diabo, que é o vosso pai, e quereis satisfazer-lhe os desejos. Ele foi homicida desde o princípio e jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. É isso que ele faz. Ele é homicida. E ele peca desde o princípio. Pecar desde o princípio aqui, irmãos, não se refere ao mesmo princípio de João 1:1. No princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Esse desde o princípio se refere desde o momento em que o diabo se tornou o diabo. Não é? Deus não criou o diabo, Deus não criou Satanás mal, não é? Ele criou um ser angelical bom. Não é? Deus faz aquilo que é bom. E então esse ser escolheu desobedecer à lei de Deus. Ele pecou contra Deus. Ele desobedeceu à vontade de Deus. Então, nesse momento, tudo aquilo que era de bondoso nele, tudo aquilo que era de amoroso nele, tudo aquilo que era glorioso nele se tornou em maldade. Ele é pura maldade. Ele não consegue, não porque ele quer fazer o bem e não consegue, é porque ele não quer fazer o bem. A sua natureza é má, assim como os homens caídos em delitos e pecados.
Não é que Deus os impede deles irem a Deus, é porque eles são maus e eles não querem ir a Deus. Por isso que Deus precisa vir até nós, abrir os nossos olhos, quebrar os nossos corações. Porque se Ele não tivesse vindo até nós, nós nunca iríamos a Cristo por nós mesmos. Odiamos a Cristo, como foi dito hoje pela manhã. Odiamos o Evangelho, o verdadeiro Evangelho, porque o falso, o mundo bate palmas. O mundo não nos conhece porque nós não pertencemos ao mundo, diz João. Mas, por outro lado, o mundo aplaude os falsos mestres e recebe o ensino deles com alegria. Ora, quem é que não gosta de ouvir, por exemplo, que você é amado? Quem é que não gosta de ouvir, por exemplo, que Deus tem planos para a sua vida? Quem é que não gosta de ouvir, por exemplo, que tudo vai dar certo para você, que essa semana vai ser uma semana de bênçãos e de vitórias, e que você vai receber uma ligação? Quem é que não gosta de ouvir essas coisas? Quem é que não gosta de ter o ego ali, né, acariciado? Quem é que não gosta de ouvir que você é o bichão, que você é bom, que você é o... Quem é que não gosta dessas coisas? Agora, prega o Evangelho. Prega o Evangelho. Mostre a corrupção do coração de pecadores. Mostre a eles, à luz da palavra, o quanto a vida deles desonra a Cristo. Mostre para eles, à luz da palavra, que eles são filhos do diabo, e você verá como eles vão te amar, como eles vão gostar de você. Não é? Quem é que não gosta de ouvir, por exemplo, que você é tão poderoso que você é o ponto fraco de Deus? Quem é que não gosta de ouvir uma blasfêmia dessas? Que você é o centro do coração de Jesus, que você vai crescer. Teologia do coach, a nova teologia da prosperidade. Agora, pregue o Evangelho a eles. Mostre a eles a quem eles se assemelham na vida prática. E eles choram. Nossa, essa palavra mudou a minha vida. No dia seguinte, está desonrando os pais. No dia seguinte, está vendo coisa indevida na internet. No dia seguinte, está adulterando, está mentindo, está roubando, está xingando as pessoas no trânsito. O que é isso? Isso é Evangelho? Nunca. Mas eles gostam de ouvir essas coisas. Falsos mestres. Falsos mestres. Não é? E agora, quando nós olhamos para o Evangelho, nós vemos que Cristo Jesus se manifestou para destruir as obras do diabo. Ele veio para nos libertar do império das trevas. Nós que estávamos lá, escravos, sem condições de sair. Não porque queríamos sair e não conseguíamos, é porque nós amávamos aquilo. Estávamos presos ali, vontade cativa, vontade escrava ao pecado. Isso não atrai multidões. Isso não atrai multidões, mas esse é o verdadeiro Evangelho. Por isso que Estevão foi morto e apedrejado. Pregou o verdadeiro Evangelho, pregou a Cristo e esse crucificado e ressuscitado, e à destra do Pai, intercedendo por sua igreja. Esse é o Evangelho verdadeiro e genuíno. Avançando, entramos aqui, já até me adiantei um pouco na segunda parte. Na parte B, do versículo 8, nós lemos assim: para isto se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Cristo veio para libertar os eleitos, irmãos, do jugo da escravidão. Ele veio para isso. O pecado colocou sobre eles esse jugo de escravidão. Cristo veio para dar graça e vida, não para dar uma viagem para você para a Disney. Ele veio para dar graça e vida, pois os homens eram desgraçados e estavam mortos em seus delitos e pecados. Cristo veio vencer a guerra e ele venceu que nós já tínhamos perdido. Nós estávamos completamente mortos. Por isso, todo o mérito é dele e não nosso. Todo o poder é dele e não nosso. Se nós contribuímos com a nossa salvação, sabe com o que é? Vocês sabem? Com o pecado. É isso. Se nós contribuímos com a nossa salvação, é com o nosso pecado. Não é porque nós abrimos a porta do nosso coração e Deus veio como um cavalheiro e entrou. Nada disso. Abandone isso. Abandone isso. Isso é qualquer coisa, menos Evangelho. Menos Evangelho. Hebreus 2, 14 e 15, nós lemos assim: visto, pois, que os filhos têm participação comum de carne e sangue, destes também ele igualmente participou, falando de Jesus Cristo. Para que, por sua morte, destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo, e livrasse todos os que, pelo pavor da morte, estavam sujeitos à escravidão por toda a vida.
Olha só, pavor da morte. Em Cristo, no Evangelho, irmãos, nós não temos pavor da morte, porque agora nós não somos mais escravo do medo, não somos mais escravo do pecado, não somos mais escravo da desesperança, não temos mais os olhos voltados somente para essa vida. Nós temos uma esperança viva e inabalável que venceu. Venceu! Não foi derrotada, irmãos. Isso anima você? Isso aquece o seu coração? Esse Cristo do Evangelho te dá segurança? Então se apegue a Ele, corra para Ele, porque esse é o Cristo do Evangelho. Ele destruiu a morte, Ele venceu. Cristo é vitorioso, irmãos. Cristo é vitorioso. Ainda que nós sejamos, de alguma forma, atacados por enfermidades, por perseguições, seja o que for, Cristo venceu. Então nós não temos mais pavor da morte, porque nós não estamos mais sujeitos à escravidão da morte. O pecado não tem mais poder sobre nós. Nós nos alegramos em Cristo. Essa é a esperança viva. E o quanto você tem sido grato ao Pai, ao Filho e ao Espírito, porque todas as pessoas de Deus trabalham na nossa redenção. Cada uma com o seu papel, mas todas elas trabalham. Então, como é que você tem sido grato a Cristo? Não é? Poderíamos voltar às obras de justiça, né? Mas nós já passamos por lá. Mas como você tem sido grato? A oração é o principal método de gratidão a Deus. Sabia disso? Quando nós deixamos de orar, nós estamos dizendo que nós não somos gratos a Deus, não só por aquele dia, não só por todas as coisas que Ele tem nos dado, mas principalmente pelo Evangelho, por Cristo. Numa boa situação, talvez você precise ser despertado e chacoalhado sobre essa verdade. Numa má situação, você não entendeu o Evangelho, você não foi alcançado verdadeiramente. O quanto temos descansado em Cristo por ter Ele destruído a obra do diabo, por ter Ele nos libertado do império das trevas. Ele venceu, nós vencemos com Ele. O quanto temos descansado na obra de Cristo. Irmãos, nós precisamos lembrar que aqueles que não meditam na obra de Cristo, que não contemplam a Cristo pelos olhos da fé, estão fadados a temer a morte e a um vírus. Esse vírus pequeno tem mostrado algo menor ainda, a fé de muitos cristãos, que estão desesperançosos, estão com medo, não vêm mais às reuniões, sumiram da igreja, desapareceram da igreja, mas vão ao mercado, não estão presos em casa, mas não vêm à igreja. O que sustenta a sua fé? O que sustenta a sua vida? Você pode partir para a glória agora, nos próximos 5 minutos, e o que é que tem sustentado você? São as coisas dessa vida? Seu dinheiro, sua conta bancária, sua família, seus filhos, sua esposa? Isso tem sustentado você? Sua fé é tão frágil assim, que no primeiro sopro desaparece? É como um castelo de cartas que cai facilmente. Inclusive, se um pernilongo pousar, cai. E ele é leve. Então, irmãos, nós devemos descansar em Cristo, como? Em sua palavra. Descansar em sua obra. Meditar nela. Compartilhar com outros pecadores esta tão grande salvação que nos alcançou. Essa é uma forma prática de nós mostrarmos que nós somos gratos a Deus pela obra de Cristo Jesus. Agora, se nós somos omissos, se nada acontece, realmente nós precisamos questionar se nós somos gratos a Deus e se o Espírito está realizando uma obra no nosso coração. Chegando agora na terceira parte, e nós vamos trabalhar aqui nessa parte, por isso que eu não mencionei antes, a possível, não é que não há contradição coisa nenhuma, a possível contradição que João comete aqui, mas, mais uma vez, não há contradição alguma, tá? Vamos, então, para a terceira parte, olhando para o versículo 9. Os nascidos de Deus ou os filhos de Deus. Ele volta ao assunto, não é? Todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática de pecado, pois o que permanece nele é a divina semente, ou literalmente a semente dele, né? A semente de Deus. Ora, esse não pode viver pecando, porque é nascido de Deus. Os filhos de Deus são nascidos de Deus, Deus os gerou por sua palavra eterna e pelo seu Espírito.
o Espírito gerou aqueles que nasceram de Deus por sua palavra. Portanto, não vivem na prática do pecado. Notem a ênfase de João aqui. Eu deixei até em negrito, acho que não dá para ver muita diferença. Mas olha só, todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática de pecado. E aí depois ele vai dizer, ora, esse não pode viver na prática, não pode viver pecando ou na prática do pecado, porque é nascido de Deus. Ele fala 2 vezes, enfatizando aqui essa obra sobrenatural que é operada no coração do eleito, do verdadeiro cristão, de que ele é nascido, não é dele mesmo. Se nós formos para João, capítulo 1, nós vamos ver aqueles que não nasceram da carne, mas nasceram da água e nasceram do Espírito, não nasceram da sua própria vontade. Então, a gente vê aqui um paralelo entre a carta de João e o Evangelho de João, não é? Eles nasceram de Deus, foi uma obra de Deus, não foi uma obra humana, não foi uma obra carnal, mas foi uma obra sobrenatural, espiritual, realizada por Deus no coração daqueles que creem verdadeiramente. E é por isso que ele vai dizer que, notem, ele não diz que não vive em pecado. Ele não vai dizer que não pratica pecado, que não cai em pecado. Ele vai dizer que não vive na prática. Isto é, habitualmente, semana após semana, dia após dia, mês após mês, ano após ano. Não, isso é viver na prática do pecado. Mas a razão de João dizer isso está bem no meio, não é, desse verso, onde ele diz que todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado. Aí ele coloca algo no meio, e aí ele repete. E aí, então, nós precisamos ver o que é isso que ele coloca no meio. Porque a razão dele dizer isso, contrapondo aqueles que diziam que podiam viver em pecado, transgredindo a lei de Deus e tudo bem, no sinal de maturidade espiritual, mas ele também combate aqueles que dizem que é possível ter uma vida perfeita aqui. Então, ele, na sua carta, ele combate esses 2 ensinos equivocados, não é? Mas olhemos, então, para isso que João coloca no meio do versículo 9, que a Ara traduziu como a divina semente. A palavrinha grega que é usada aqui, ela pode ser traduzida por semente, grão, ou, dependendo do contexto, descendência, né? Mas, nesse contexto aqui, ela assume um significado completamente diferente. Sabe o que João quer dizer aqui? Ele quer dizer assim, que o que permanece nele, nessa pessoa que não vive na prática do pecado, que nasceu de Deus, é a natureza de alguém, algo da natureza algo que é compartilhado com ele, algo que não vem dele. Então, o que é isso? E aí, nós podemos ler o texto da seguinte forma, ó. Todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática de pecado, pois o que permanece nele é a natureza de Deus. Ou, todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática de pecado, pois o que permanece nele é algo próprio de Deus. Notem, 2 Pedro 1, 3 e 4. Visto como, pelo seu divino poder, nos têm sido doadas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade, pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude, pelas quais nos têm sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas, para que, por elas, vos torneis coparticipantes da natureza divina, livrando-vos da corrupção das paixões que há no mundo. Notem, coparticipantes da natureza divina, livrando-vos da corrupção das paixões que há no mundo. 1 Pedro 1, 23, pois fostes regenerados, não de semente corruptível, mas de incorruptível, mediante a palavra de Deus, a qual vive e é permanente, irmãos. Então, o que é essa natureza de Deus que habita em nós? Diferente do que as religiões de mistério do primeiro século pensavam, do que a mitologia grega pensava de que um Deus poderia compartilhar alguma coisa divina da sua natureza, e aí os seres humanos se tornavam ali meio humanos, meio divinos, longe disso. E tem gente por aí dizendo que nós somos deuses, né? Esse pessoal da teologia do coach. Teologia horrível. E tem gente que ainda ouve essas coisas. Se você ouve essas coisas, por favor, arranque essas coisas da sua vida, porque isso faz muito mal a você e à sua família. Isso destrói seu coração. Tá? Então, o que acontece aqui?
Nós fomos gerados por uma semente incorruptível mediante a palavra de Deus. Então, essa semente aqui, essa natureza que é comunicada a nós, é a nova natureza, irmãos. Nós nascemos de novo. Isso significa ser nascido de Deus. Que nós não estamos mais mortos em delitos e pecados, mas agora estamos mortos para o pecado e vivos para Deus. Antes nós estávamos mortos para Deus e vivos para o pecado. Agora nós estamos mortos para o pecado e vivos para Deus. É por isso que nós lemos João 17, Jesus dizendo, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. O Salmo 119, 11, guardo no coração a tua palavra para não pecar contra ti. Essas coisas são próprias de quem nasceu de novo, de quem ama a Deus e ama a Cristo. O pecado não é mais rotina, não é perfeccionismo aqui, mas o pecado não é mais rotina, porque há algo dentro de nós que é o Espírito Santo operando a palavra. E essa semente cresce, ela germina, ela cria raízes. Então, João Calvino, ele diz o seguinte sobre esse texto: o que o apóstolo tem em mente é a mesma coisa que a semente de Deus, pois o Espírito de Deus, de tal modo, forma os corações dos santos para santas afeições, que a carne e suas concupiscências não prevalecem, mas, sendo subjugadas e postas, por assim dizer, sob um jugo, são contidas e restringidas. Em suma, o apóstolo atribui ao Espírito a soberania aos eleitos, o qual, por seu poder, reprime o pecado e não permite que ele governe e reine. O pecado não reina mais. Não somos escravos das trevas, somos escravos de Cristo. E essa é uma palavra de encorajamento a você. Talvez você esteja lutando com pecados e tenha desanimado, porque você tem perdido todas as lutas. Mas o que ocorre é que, se essa semente habita em você, você está profundamente incomodado com isso. E você pode se perguntar, ok, eu me sinto incomodado com isso. Realmente eu percebo que quando eu peco eu entristeço o espírito. Não é mais como antes, não é mais normal como antes. Eu fico profundamente triste, eu lamento, eu fico dias tristes, mas eu continuo em pecado. O que acontece é o seguinte, o Espírito opera pela palavra. Quanto tempo nós temos nos dedicado ao estudo da palavra? Meus irmãos, não esperem crescer na graça. Não esperem mortificar um pecado, não esperem frutificar espiritualmente, não esperem fazer obras de justiça. Se você fica 3 horas no celular e não dedica nem 20 minutos de oração e de leitura da palavra, onde você acha que você vai desse jeito? Você serve realmente a Cristo? Você entendeu o Evangelho? Você compreendeu a dimensão espiritual disso? Você compreende porque você não avança, porque você não tem progresso? Não é que você não seja salvo, não é isso que eu estou dizendo. E eu espero, e a minha esperança é que o Espírito use essa palavra para chacoalhar você, para despertar você. Porque se você for um eleito de Deus, essa palavra vai despertar você. E o Espírito vai usar a palavra para que você possa frutificar e crescer em obras de justiça, em obras que glorifiquem a Cristo, em obras de santificação, não é? Aqueles que foram adotados por Deus, não é? E aqui é interessante que nós vemos um encontro perfeito entre justificação, adoção e santificação. Então, aqueles que foram adotados, olha só, eles recebem o espírito de adoção pelos méritos de Cristo, eles clamam Abba Pai, eles são protegidos, eles são providos, eles são por Deus corrigidos como por um pai, jamais lançados fora, selados para o dia da redenção, herdeiros da salvação eterna. Então, o ponto aqui é o seguinte, se nós fomos justificados, nós fomos adotados, nós somos filhos de Deus, e João fala isso, nós somos aqueles que são nascidos de Deus. E aqueles que são nascidos de Deus, eles vão ser santificados pelo Espírito. Então nós temos um encontro perfeito e inseparável entre justificação, adoção e santificação. Os eleitos de Deus, eles crescem em graça e em verdade. Não é só luta e derrota, é luta e vitória também. Porque nós temos a promessa de que nós seríamos santificados, nós temos a promessa de que nós seríamos conformados à imagem de Cristo, de que nós cresceríamos nisso, de que nós cresceríamos em piedade.
se nós dependermos do Espírito, em oração, em leitura da palavra, em jejum, e investir tempo nisso, se nós realmente quisermos crescer. Indo para o fim, então, nós vemos o versículo 10, aqui a gente finaliza, né? Os filhos do diabo, né? Nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Todo aquele que não pratica a justiça, já vimos o que é isso, não procede de Deus, nem aquele que não ama a seu irmão. Aqui, claramente são manifestos os filhos do diabo e os filhos de Deus. O que está internamente no coração, que não vem a público, agora vem a público. Aqueles que são eleitos e são santos e que crescem, eles têm a semente de Deus em seus corações, que é a palavra e o Espírito operando. Os que são filhos do diabo, eles também têm uma semente, eles têm a semente da serpente em seus corações. Quais são as características deles? Eles odeiam praticar a justiça. Eles odeiam a lei de Deus. Eles odeiam o Evangelho. Odeiam colocar em prática a palavra de Deus. Eles preferem ficar vendo novelas, séries, ficar fazendo qualquer outra coisa, menos colocar em prática a palavra de Deus. Não estou dizendo que fazer essas coisas seja errado, tá? Ver série, não estou dizendo isso. Mas eu estou falando sobre prioridades. Eles odeiam a piedade. Eles odeiam a Cristo. Suas obras produzem morte e mais morte por onde passam. Não é possível ver uma sombra de oração em seus lares, nenhuma gota de arrependimento genuíno e os que têm essa natureza, mas que se passam por irmãos, odeiam o corpo de Cristo, odeiam os irmãos e fazem guerra contra Cristo. Fazem guerra contra o Senhor que dizem servir. Não passam de crentes nominais, odeiam o dia do Senhor, odeiam amar o próximo conforme a lei de Deus ordena, querem de todo jeito tirar alguma vantagem das pessoas, suas obras não revelam nenhum traço de piedade, temem a morte, mas não temem o Senhor da vida, e anestesiam suas consciências dizendo que são igreja. Estes, a qualquer momento, poderão cair no inferno e receber a amorosa ira de Deus sobre suas cabeças. Será que eu acabei de descrever você? Eu espero que não, irmãos. Eu espero que não. Eu espero que eu não tenha descrito você aqui. Mas é certo que há filhos do diabo me ouvindo nessa noite. E eu quero me dirigir a você, que é inimigo de Cristo, que tem virado as costas para a graça de Deus, que tem feito guerra contra Cristo. Volte-se para Cristo, antes que o inferno venha sobre você e te engula. Quero também falar com os filhos de Deus que estão fracos nessa hora. Ora, a semente de Deus habita em você. Você nasceu de novo. Há promessas de que você vai crescer. Não desanime. Procure irmãos piedosos. Conversem com os presbíteros da igreja. Venha conversar conosco, mas vamos continuar lutando a boa peleja da fé. Essa semente que está no seu coração, ela vai crescer, vai criar raízes. Então, não desfaleça. Não desfaleça. Há promessas de vitória para você. Há promessas de crescimento para você, há esperança para você. Não desanime. E aos filhos de Deus, que porventura estejam fortes, não é? Sejam gratos a Deus pela obra de Cristo. Voltem-se para Cristo em alegria, em fé, em verdade e em piedade. Abram as bocas de vocês, preguem o Evangelho, falem do Evangelho para os vizinhos de vocês. Convoquem eles a irem a Cristo. Nós precisamos de Cristo, nós precisamos de Cristo e nós precisamos de Cristo. Nós precisamos de Cristo até nós entendermos que nós precisamos de Cristo, irmãos. Ele é tudo ou Ele não é nada. Nós não podemos seguir vivendo uma vida cristã que não glorifica a Cristo, que é só da boca para fora. Nós precisamos de graça, precisamos de poder, precisamos crescer e nós temos em Cristo toda a graça, presta atenção nisso. Nós temos em Cristo toda a graça disponível para o nosso crescimento e nutrição espiritual. Nós vamos celebrar a ceia daqui a pouco. Nós vamos ver Cristo. Cristo ensanguentado, Cristo crucificado, sepultado, seu sangue derramado, seu corpo partido por pecadores. Meus irmãos, minha oração é que essa palavra encontre terreno fértil na sua vida. Vamos orar. Pai Santo,
diante da Tua palavra, Senhor. Nós não temos outra coisa a não ser dizer: cale-se diante do Senhor toda a terra. Cale-se diante do Senhor toda a terra. Ó Senhor, nós imploramos para que essa palavra, para que o Senhor abra os nossos olhos para que possamos contemplar a Cristo, para que Jesus seja desejado dos nossos corações, para que nós nos voltemos a Ele, para que a nossa vida tenha esperança somente nele, que a nossa única esperança na vida e na morte seja somente Cristo. Ó Pai, por favor, Senhor, abra os nossos olhos para Cristo, abra os nossos olhos para o Evangelho. Nós nos arrependemos diante de tão grande exortação da Tua palavra, mas nós clamamos, Senhor, temos falhado tantas vezes, temos nos esquecido de que também há promessa de vitória, temos nos esquecido de que o Senhor deseja o nosso crescimento em graça e em santificação. Então, por favor, Pai Santo, faça com que a Tua semente nos nossos corações, nos corações daqueles que são Teus, frutifiquem, cresçam, que eles possam experimentar a graça, o poder do Evangelho, que eles possam experimentar a união com Cristo e o poder que há nisso, de viver operosamente para o Teu reino, de andar em graça e em misericórdia, e crescer em arrependimento de pecados, e crescer em amor a Cristo, e crescer em oração, e crescer em santidade, e crescer em justiça, e crescer na proclamação do Evangelho, e crescer no serviço aos irmãos. Ah, Senhor, como nós precisamos disso. E nós sabemos que o Senhor deseja todas essas coisas, e por isso que nós confiamos somente em Ti e na palavra do Seu poder. Nós oramos gratos em Cristo Jesus, o nosso todo-poderoso Senhor. Amém e amém.